Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educativa Podcast. Uma alegria imensa te receber aqui hoje. Eu tenho uma convidada mais que especial, estou recebendo aqui a Dayana Amaro, coordenadora geral do Colégio Cometa da Alegria, que fica em Mauá. Já já a gente vai bater um papo super interessante. Ela tem uma vivência aí de mais de 30 anos para poder compartilhar muita coisa boa com a gente. Mas antes de começar o papo, eu quero agradecer nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, STEAM, robótica, que tem por objetivo principal trabalhar com essa questão da criatividade, desse trabalho mais mão na massa das crianças, que é tão importante. Então, se você ainda não tem um projeto bem solidificado no seu colégio e quer conhecer algo que tem feito muito sucesso, aponte o celular aí para o QR Code que está aparecendo na sua tela e conheça mais dos planos da Engenhoteca e tudo que ela pode oferecer para o seu colégio. E também quero aqui falar sobre a Educativa, né? O Educativa Podcast é um dos projetos da Educativa Streaming Education, que é uma plataforma de formação continuada para professores no estilo Netflix. Então você faz uma assinatura e lá dentro você tem disponível mais de 60 cursos em várias trilhas, tudo para o seu crescimento, para que você se aprimore, tenha uma sala de aula cada vez mais qualificada e também para que você traga crescimento pessoal e profissional para a sua vida. Então, mesma coisa, aponta o celular aí para o QR Code, conheça o nosso projeto. Também temos parcerias com escolas, então, se você é gestor, nós temos preços diferenciados. Conheça mais da Educativa, tá ok? Então, dito isso, quero começar aqui o bate-papo. Daiana, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu quero começar, que eu acho que é o que todo mundo quer saber a princípio, né? Quando a gente está começando um relacionamento, saber um pouco da história da pessoa. Então, conta pra gente lá atrás, né, quando você estava decidindo sua vocação, profissão, por que que foi para a educação? Foi por incentivo de alguém? Seja muito bem-vinda, conta a sua história pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou assim honrada mesmo Hum, de estar aqui, até pelo projeto da Educativa. E quando eu conheci o projeto, eu fiquei encantada, né? uhum, Porque com esse projeto a gente consegue trazer para dentro da escola momentos assim de conhecimento com a uhum. equipe, de discussão. Então, assim, parabéns pelo projeto Tudo bem. e, portanto, eu estou muito honrada de estar aqui. Bom, eu sou Daiana Mendes Amaro, estou na área da educação só quase 34 anos, sou ainda da formação do Cefam, né? Fui estagiária do Estoco, até vocês tiveram aqui a Aham. diretora e eu fiquei muito orgulhosa de ver ela falando. Foi lá, né, naquele chão da quadra que eu conheci sobre o amor e educação. Uhum. Mas a educação me chamou bem antes, aos 2 anos de idade, quando eu coloquei o meu pé na escola de educação infantil. Eu sabia que eu queria ser professora. Olha só. Então, a minha mãe conta que eu não sabia fazer nada ainda, mal pegava no lápis, mas já dizia que era professora. Uhum. E aí os anos se passaram, tive a minha formação e logo que me formei, já passei no concurso, era concursada e mais ainda eu não conseguia desenvolver dentro da sala de aula aquilo que eu tinha como um mantra, que era o amor pela educação, Uhum. né? Naquela época, quando eu me formei, ainda era mais os cuidados. A educação infantil não tinha tanto olhar de informação, e sim de cuidados. E aí eu tive a grande ideia de chamar a minha mãe e a minha irmã para montar uma escola. Até então era um sonho que se tornou realidade, Hum. chamado Cometa da Alegria. E assim nós iniciamos com a minha avó, minha mãe, minha tia e minha irmã. Olha que legal. A minha avó, hoje com 94 anos, ela começou a cuidar de criança lá atrás. A minha mãe só tinha 7 anos e ajudava ela a cuidar de criança. Então nós temos esta questão maternal da família, Tá né, na de veia. cuidar, tá na veia. E aí o Cometa da Alegria nasceu e começamos a fazer um trabalho que
não tinha nome quando nós começamos, que era uma pedagogia mais afetiva. E quando eu comecei a estudar, me especializar, eu cheguei até a pedagogia do afeto. Hoje eu sou pedagoga, sou especialista em educação infantil, em pedagogia do afeto, né? E sou recém-formada em neuropsicopedagoga. Olha só. E para entender um pouquinho, né, do cérebro da criança, como o afeto pode tocar a criança no aprendizado. E aí o Cometa da Alegria nasceu e só vem crescendo, né? Nós dizemos que os pais até falam, nossa, por que vocês não têm o fundamental? Vocês precisam do fundamental todos os anos, é uma dor, né? Porque tem a despedida e eu digo, é lá na primeira infância que tudo acontece, é na educação infantil. É a nossa missão cuidar dessa parte. Porque eu acredito nas raízes, né? A raiz da educação, ela está na educação infantil. Então, é lá que eu preciso estruturar, né? Então, vamos só se especializar em educação infantil e na pedagogia do afeto. E aí eu conheci Augusto Cury, me tornei aluna, sou pioneira aqui no ABC com o projeto dele, que é a Escola da Inteligência, que fala sobre o socioemocional. Eu digo hoje pedagogia do afeto, mas nada mais é do que o socioemocional dentro da escola, né? E como trabalhar isso com os pequenos e as famílias. E com isso me tornei também, fui por dois períodos conselheira municipal, né? Tive um trabalho bem ativo dentro do nosso município, que é Mauá, ajudando a escrever sobre as diretrizes do nosso município. Fui estudar fora sobre a Escola da Ponte, que traz muito esta vivência, né, da pedagogia mais afetiva, daquela pedagogia que faz a criança vivenciar o próprio aprendizado e assim por diante. Uma pergunta que eu tenho para você, né? Essa questão da pedagogia do afeto, eu imagino que quando você tentou implementar lógico que desde o começo você já tinha isso ali na sua visão, no seu coração, de ter algo diferente. Mas quando você realmente tentou implementar, você sofreu objeções, Nossa. famílias que não entenderam, não, mas eu ainda sou daquela coisa tradicional, mais rigorosa. Como é que foi essa implementação dessa nova cultura na escola de vocês? Teve desafios? Muitos, e até hoje, porque as famílias elas estão acostumadas com o conteudismo, né? Então, mais conteúdo, melhor é a escola. E de repente chega uma escola que diz que só o brincar, né, por ser uma escola privada, é que vai fazer o aprendizado diferente. Então, são desafios diários. Quando nós trouxemos, quando eu realmente consegui pautar o que era a pedagogia do afeto, foi assim, foi complicado, doeu muito, né? Porque nós precisávamos provar que quando a criança ela é estruturada emocionalmente, o mundo é dela, né? Ela vai saber lidar com todas as frustrações, ela vai ter coragem de lutar por aquilo que ela acredita. Então foi um desafio, né? Principalmente com as famílias, com a criança não, né? Porque a gente só ia e lógico, tínhamos as nossas direções pedagógicas, o desenvolvimento cognitivo, né? Tudo isso acontece, mas tinha que ser diferente, né? Nós tínhamos que olhar cada aluno como único, cada família como única. E hoje o Cometa da Alegria atingindo 180 alunos, como você faz para lidar, né, com cada família, com cada serzinho? Então é muito difícil, né? Não é fácil. As nossas estratégias é de que nós temos que ter uma equipe muito engajada, que sabe olhar essa criança, né? Que consegue observar o que aquela criança está sentindo para trazer dentro da sala de aula. Nós temos um prédio
por exemplo, né, não é tão grande, não tem tudo que nós gostaríamos que tivesse, mas daquele espaço precisa sair todas as vivências da criança. Você tenta usar o máximo que tem. Exatamente, nas vivências. E aí a família começa a perceber que a criança, poxa vida, meu filho está mais seguro em tais ações, o cognitivo dele, nossa, ele tá lendo, como assim? Né? Se ele não ficou sentado numa cadeirinha e uma lousa e ele já está lendo, como vocês conseguiram isso? É a autoconfiança, são os projetos que nós temos, né, dentro da escola. Então, os desafios são diários e eles acontecem todos os anos. Nossas estratégias mudam a cada quase que diariamente, porque você planeja e de repente aparece uma situação e você tem que sobressair sobre aquela situação, mas tem um planejamento que você precisa concluir. Então, assim, é desafiador, mas é encantador. Que maravilha. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, você compartilhasse com a gente, dessa sua experiência com Augusto Cury, né? Então, você falou para mim que já são 13 anos no total, mas 11 anos realmente como aluna, né? Fala para mim o que trouxe de diferente para a sua visão de vida educacional, né? Como profissional, como ele é como pessoa, o que você tem aprendido? Compartilha um pouco com a gente, eu acho que é super interessante. O namoro com Augusto Cury começou quando ele divulgou o projeto dele, que era a Escola da Inteligência, que era o socioemocional dentro das escolas, né? Com material mesmo, físico. E aí aí eu comecei a pesquisar o que era esse socioemocional dentro da escola, porque eu não conseguia pensar em um material físico para você trabalhar as emoções. E aí começou a nossa conversa. Primeiro foi com a filha dele, a Camila, que me ensinou muito, e logo depois com ele. E com ele a gente aprendeu que para você trabalhar o emocional, você primeiro precisa se cuidar. E aí, primeiramente, nasceu o projeto na nossa escola de cuidar de quem cuida, de cuidar da equipe, né? Da nossa equipe. Como seria esta equipe para trazer esse socioemocional? Então, primeiro, eu precisava olhar a equipe, eu precisava colocar essa equipe para cima, eu precisava ser uma gestora que desaparecia para que eles aparecessem. Então, cada opinião de cada professor, de cada membro, seja do nosso porteiro até a nossa tia da cozinha, a tia que faz a higienização da escola, toda essa equipe precisava estar engajada. Engajada no quê? Na missão que o Cometa da Alegria tem, né? Nesta missão. Qual é a missão do Cometa da Alegria? É ensinar com amor. Esse ensinar com amor é passar a mão na cabeça de tudo? Os pais podem fazer o que querem, as crianças fazerem o que querem? Não. É um aprendizado de amor aonde o conhecimento entra dentro do respeito pela criança e pela família, trazendo a bagagem que a família traz de casa, que é a bagagem de um dia corrido, que é a bagagem daquela família que acredita em determinadas ações, outras famílias nem tanto, de religiões diversas. Então, nós precisávamos trazer essa realidade para dentro da escola. E eu só consegui trazer isso porque eu tenho que ter uma equipe que entenda tudo isso. Então, primeiro eu comecei com Augusto Cury cuidando da minha equipe. E aí nós montamos um projeto dentro da escola, que é uma parada pedagógica, onde eu paro tudo, recebo a minha equipe em um dia, né? É um dia letivo, mas nós fechamos para os alunos, e nós recebemos essa equipe para falar, né? Para falar o que ela sente, para falar quais são as necessidades dela no dia a dia da escola, o que elas precisam para estar mais engajada no trabalho, né? As ideias que a equipe tem. E aí, de contramão, eu dou, assim, educativa, vivências, cursos, palestras, workshops, mas sempre ligado para o eu
da minha equipe, né? Um autocuidado, né? Para ela, não pensando no desenvolvimento para a escola, Sim. mas quando eu cuido de alguém que cuida, eu estou deixando essa pessoa mais feliz. Então, foi o primeiro passo dessa parceria. O Augusto me ajudou a entender que eu tinha que ter uma equipe fortalecida nas emoções e no conhecimento, que isto também faz toda a diferença. Hoje eu digo que não é à toa que nós ganhamos esses 2 últimos anos como melhor escola pela opinião pública do município de Mauá, e porque eu tenho a melhor equipe, e eu tenho mesmo a melhor equipe, né? É uma equipe assim que é sensacional, porque a gente cuida dela, para ela cuidar da criança. Eu brinco com os pais, não precisa nem saber quem é a tia Dai, mas precisa saber quem são meus professores e toda a minha equipe. E aí, logo que a gente começou a trabalhar com essa equipe já engajada e encantada pela nossa missão, porque não existe uma equipe engajada se não tem o encantamento pela tua missão. E aí nós começamos a mudar algumas estratégias dentro da escola. As nossas vivências trazia para a criança sentimentos que ela tenha que descobrir qual é o próprio limite dela. E ela respeitar aquilo que ela está sentindo. E aí o trabalho foi começando a ser gradativo. E nós começamos primeiro a afetar a criança. Só que aí os pais começaram a perceber que as crianças já não queriam mais ir embora, já chorava. Nós somos convidadas para aniversário de alunos de 1 aninho. A família percebia, mas espera aí, o meu filho está tão encantado quando as tias da escola chegam que eu falo, não vamos mais em aniversário, porque a gente perde o encanto da família, né? E as famílias começaram a perceber, tem alguma coisa diferente, porque meu filho mudou, né? Ele gosta de estar lá. E a família começou também a querer entender mais. Aí nós percebemos, precisamos pegar a família agora. E aí nós criamos a família na escola. Família mais escola, uma parceria de sucesso. Sem essa parceria, não tem este aprendizado na educação infantil. E aí, depois que nós afetamos a nossa equipe, os alunos, a família, aí efetivamente eu entrei com o projeto A Escola da Inteligência dentro da Escola Cometa da Alegria, onde as emoções é o nosso carro-chefe, né? As sensações, e aí as vivências de aprendizado, né? As brincadeiras, o livre também, a criança, né? E foi assim que essa parceria com Augusto Cury e a Escola da Inteligência se manteve na escola, tem até hoje, a gente não abre mão disso, porque eu falo que é o nosso grande sucesso mesmo, essa parceria. Com certeza. Não, muito bacana saber disso. E aqui na Educativa eu estava compartilhando com você fora do ar, né? A gente também entendeu isso muito forte. A gente tá construindo o projeto Nexus, que é de educação parental, porque a gente percebe que é uma realidade da educação básica brasileira, né? Um distanciamento. Então, a família vai tocando o ritmo dela aqui, a escola aqui, e a criança nesse meio, olhando para os dois lados, tentando saber o que fazer, quando é necessário que haja realmente uma integração muito maior, né, entre a família e a escola. E a gente tem desenvolvido essa trilha de aprendizagem porque a gente entende que parte do conhecimento, porque muitos pais, às vezes, a gente estava falando até da questão do celular, né? Aqui antes de começar também. Tá com o celular na mão da criança, horas e horas. É por uma questão de ignorância no seguinte sentido, né? De faltar a informação. Então, por não saber que aquilo faz mal para a criança, entrega aquilo. Então, o que a gente tem entendido? Então, a gente vai munir primeiro com um pouco de informação, mas também entendendo aquilo que a gente estava dizendo. Os tempos super corridos, os pais com pouquíssimo tempo, então as aulas são curtas, porque se for muito longa, eles não vão assistir, porque não tem tempo, né? Mas aí também qual é a nossa proposta para a escola? Não deixa ficar só na aula. Você precisa ter algum tipo de atividade
para que tenha a aplicação daquele conhecimento, né? Então, algumas escolas parceiras estão fazendo o quê? Elas já estão se comprometendo a pegar esses cursos, passarem para os pais, mas depois, mês a mês, trazerem os pais para a escola para ter algum tipo de dinâmica a respeito daquele conhecimento, porque senão só fica no teórico Só no e conteúdo. só no conteúdo, e realmente você não vê uma transformação acontecendo ali, né, na maneira de pensar, de agir, né? Então, esse é um ponto que a gente está super integrado aí do E, envolvimento das e, e eu digo famílias. mais, e é envolver toda a família mesmo. Por Uhum. exemplo, o ano passado nós tivemos um momento que nós trouxemos os avós para dentro da escola. Porque assim, falar em família, trazer o papai e a mamãe, né, já tem um histórico que a escola precisa trazer, mas nós precisamos também afetar não só o papai e a mamãe, porque infelizmente nós estamos numa realidade onde a criança fica com os avós, É. com o papai e com a mamãe, com uma babá, né? Então você precisa trazer toda essa família que fica com essa criança. E é como você falou, a criança fica no meio com várias realidades. Como essa criança é vista? Porque lá na escola tem uma linguagem, na família tem outra, na casa da vovó tem outra e na casa e a babá tem outra, né? Como nós fazemos isso na cabecinha dessa criança até 5 anos e 11 meses? Então você precisa trabalhar no total com essa criança, né? E a correria do dia a dia, os pais hoje optam pela escola privada justamente pelo período, né? Que acabam deixando um período muito maior daquilo que seria o tradicional. E aí, o ano passado, nós tivemos nós temos momentos com os avós, porque os avós são muito queridos na nossa escola, porque às vezes eles são mais efetivos do que o papai e a mamãe, porque tem que, né? E foi sensacional. Fazer com que os avós se sentem pertencentes à escola do neto, você ganha uma parceria ali de fidelização. Então, os avós puderam estar na escola por uma tarde para eles, preparada para eles, com contação de história, com apresentação dos netos, com lanchinho com os netos. E aí os avós começam a perceber a escola como um lugar de aconchego, de segurança. E aí, de contrapartida, você já coloca o neto feliz de ver os avós felizes. E aí o meu aluno tem mais segurança de estar dentro da escola, porque ele sabe que a família dele, no total, ela está lá dentro também. E uma coisa que você falou, que é muito legal esses momentos com a família, porque a família ela só percebe o teu papel quando ela está lá dentro. Né? Porque quando a família ela só vai lá, faz a matrícula do filho, deixa o filho e pega o filho, fica tudo muito regrado, né? Às vezes você tem que trazer essa família porque ela não entende às vezes um processo de uma atividade, porque ela não está lá dentro. E quando ela entra para dentro da escola, ela começa a entender. Ai, tia Day, olha, gostei disso, olha, tia Day, eu não gostei disso. E são rodas de conversa, nós trazemos a família para dentro da nossa escola em momentos assim, diários. Na hora de um lanchinho, na hora do almoço, a mamãe senta lá para comer a comida que o filho está comendo, rodas de conversa que nem para agora, para a semana que vem, algumas mães já foram convidadas para falar de mulher para mulher com as nossas diretoras, né? Porque como eu acabei nem comentando, mas nós temos 30 anos de Cometa da Alegria e a direção é só de mulheres, né? Que foi a minha avó, minha mãe, minha irmã, eu, minha tia, e agora nós já estamos com a minha filha, que nasceu dentro dos corredores do Cometa da Alegria, ela também já está na administração da escola. Então é uma escola de mulheres muito guerreiras, né? E então nós vamos ter um bate-papo de mãe com as gestoras e as mães vão falar sobre os seus anseios,
E nós trazemos isso para dentro da escola, né? E a mãe também vai nos escutar como escola. Como você disse sobre a tela, né? Nós não mudou nada na escola a questão do celular, mas muda quando a mãe vai buscar o seu filho e o celular já está preparado no banco traseiro para ela pegar o filho e já colocar o filho para começar a assistir os desenhos. Mas nós não podemos julgar essa família, né? Porque quando a mãe pega o seu filho, ela tem outros afazeres e talvez seja a única maneira que ela vê de deixar o filho calmo, de deixar o filho com alguma ação, né, de assistir um desenho ou um musical, seja o que for, mas começa a mudar isto também. O que eu mais falo em todos os encontros com as famílias não é sobre tempo, é sobre qualidade de tempo. Você pode ter 5 minutos com teu filho. Às vezes, esses 5 minutos é muito mais valioso do que 50 minutos com teu filho. Né? Se esses 5 minutos você for inteiro e você conseguir falar com ele a linguagem do amor, da paciência, da escuta, pode ter certeza que ele vai levar para o resto da vida do que você passar 50 minutos com ele só deixando. Só deixando ele quebrar a casa, tirar tudo fora do lugar e esses 5 minutos vai ser muito mais valioso. Você, antes de dormir, você tirar um tempo, você, a sua esposa, contar uma história para o teu filho, né? Incentivar ele, porque quando você conta história, além de você estar junto, você está incentivando a leitura com ele. Nós temos muitas atividades com família, de passar para casa algumas lições, algumas atividades, nós damos dicas para ir para o parque, e isso é tempo de qualidade. Na nossa escola, eu tenho muito orgulho que as famílias são muito amigas. Que legal. Assim, há muito tempo. Nós temos hoje alunos já adultos que as famílias ainda são amigos e eles namoram entre eles. E porque a escola tem isso. A escola, ela tem essa questão de unir, né, as famílias. Exatamente. Então, isso faz a diferença. Você vê que essa linguagem do amor ultrapassa os portões da escola. E eu me orgulho muito disso. Que maravilha. Tem um ponto que eu queria tirar uma curiosidade com você aqui. Quando você fala da pedagogia do afeto, eu acho isso muito interessante, mas eu queria saber como que vocês lidam ali no dia a dia, por exemplo, com situações de indisciplina. Na educação infantil a gente tem muito aquela questão que a gente chama, né, popularmente da birra. A criança não quer, começa a gritar. Como que essa pedagogia do afeto lida com esses momentos que, assim, crianças não são programáveis, né? Vão ter momentos como esse. Sim. Como que vocês lidam? Como que tentam transpassar esse momento de dificuldade? Fala um pouquinho pra Olha, gente. isso é muito interessante. Muitas famílias, mas muitas famílias chegam pra gente e falam assim: mas meu filho fez birra para isso, fez birra para aquilo e foi assim. E a gente fala: nossa, não é o nosso aluno. Porque se eu te contar que na nossa escola quase isso não acontece, você não vai. É só estando lá dentro para você saber. Mas quando as coisas saem do programado, né, seja birra, seja uma peraltice, nós paramos para tudo, né? Nós vamos entender por que aquela criança está fazendo aquilo. Até aconteceu um episódio na semana passada que nós convidamos uma família para conversar e a família já veio toda, né, desesperada. O que aconteceu? O que o meu filho aprontou? Nós falamos, não, nós só queremos entender como está tudo. Como vocês estão como família? Porque ele começou a mudar o comportamento e quando nós paramos tudo para entender o que ele estava sentindo que alguma coisa não está andando, né? Tia Dai, nós estamos mudando de casa. Olha só, ele não conseguiu verbalizar para a gente que era a mudança da casa, mas ele conseguiu sinalizar que algo não estava indo bem dentro do lar dele.
E aí, o que que a gente faz? Teve a birra ou teve a peraltice, nós paramos tudo com essa criança. Primeiro a professora, né? Se a criança estiver com a professora, nós vamos sentar, a professora vai sentar e vai conversar. Primeiro tentar acalmar. Tentar acalmar é ficar, para de chorar? Não. Faz no seu tempo. Você tá triste? Pode chorar. Você quer se espernear? Pode se espernear. Porque eu vou esperar, porque isso vai passar. Mas você precisa se acalmar para que a Pro possa entender o que você está sentindo. E aí, a partir daí vem a conversa com esse aluno. Né? Se é muito bebê, nós não conseguimos ter essa verbalização. Nós esperamos passar e a gente acalenta. Né? Acalenta é trazer mesmo, é pegar no colo, sentir o que a criança tem, ofertar água para ela entender que ela está sendo acolhida. Né? E aí, de repente, é uma dorzinha que ela está sentindo, é um desconforto, e você vai entendendo, você vai conhecendo essa criança para poder tomar uma ação com ela para que ela se acalme. Mas se for acima de 2 anos e meio, 3, a gente já consegue verbalizar, e aí nós vamos mostrar para a criança, olha, nesse momento você não pode ir no parque, porque está acontecendo algo bem legal também na sala de aula, e você precisa estar na sala de aula. Então a criança ela já entra sabendo o que ela vai fazer no dia, né? Seja desde o lanchinho da manhã até a saída do papai, até a espera do papai e da mamãe. A criança ameniza a ansiedade dela, porque ela sabe que tal horário ela vai descansar, tal horário ela vai para o parque, tal horário. Aí você diz, Dai, mas e os contratempos? Eles existem. E nós verbalizamos com as crianças esses contratempos, né? Então, eu acho que entender a criança, sentar no chão e deixar ela mostrar as emoções dela, é aí o sucesso desse nosso aluno, ele transparecer para a gente o que ele está sentindo. Então, esses momentos de birra, de peraltice, eles acabam acontecendo menos. Aí tem a questão da mordida, porque a educação infantil tem isso, né? E aí a gente começa também a entender porque essa criança tá mordendo, é uma tensão maior, é uma ociosidade que a criança está sentindo. Então, é estando lá e acolhendo essa criança, porque a pedagogia do afeto não é aquela pedagogia que você vai fazer só carinho, não. É aquela pedagogia onde você afeta a criança, onde você faz a criança sentir aquele momento, onde você faz a criança acreditar que ela pode, onde você faz a criança ter encantamento por aprender, pela criatividade, pelo criar. Então, é essa pedagogia do afeto que nós desenvolvemos lá dentro da escola. Muito bom. Eu queria que você falasse para a gente, algo que você comentou comigo, que o colégio ele tem as atividades baseadas em projetos. Sim. Como que funciona isso? Como que se desenvolve? Compartilha. Nós temos nós respeitamos, né, a BNCC, e dentro disto nós trabalhamos com projetos. Então, por exemplo, nós temos um projeto hoje do Dia da Mulher. Então, como nós vamos trabalhar isso com a criança? Nós vamos trazer as figuras femininas, começando pela mamãe, qual é a importância dela, o que ela precisa, porque ela precisa deixar a criança o dia todo ou meio período na escola, porque ela é uma profissional, porque ela é a mãe, porque ela é a filha. As crianças começam a enxergar quem é a mulher. Primeiro a mamãe, depois a professora, depois a vovó, a titia, enfim. E todos os nossos projetos têm um objetivo. Porque a gente acredita que o projeto, ele faz a criança vivenciar as situações. E nós podemos usar os projetos como os nossos norteadores diários. Por exemplo, teve uma onda de um monte de mamãezinha grávida lá na escola. Até falaram que era a água do cometa. E o que nós fizemos? Um projeto do irmão mais velho, né? Porque
todo mundo sabe que quando chega um bebê novo na escola, na família, a criança começa a apresentar algumas atitudes diferentes, porque tem a questão dos ciúmes, etc. Então, nós conseguimos trazer esse projeto. Aí, quando a gente fala de ser o irmão mais velho, a gente não vai falar só do bebê que está chegando, nós vamos falar sobre vários eixos, né, com a criança, até chegar o irmãozinho. Vai falar do lar, vamos falar que existem famílias diferentes, como essa criança chegou até a família, né, de uma maneira muito lúdica. Então, os projetos todos têm um objetivo e o desenvolvimento. O desenvolvimento sempre são as vivências. Então, nós temos o projeto Aniversário, por exemplo, onde o dia do aniversário da criança é um dia especial. Né? A criança ela é colocada como é o dia dela, né? Como é legal fazer aniversário, porque é o meu dia, eu sou especial. Isso faz com que a criança conheça o que é autoestima, sem dizer para ela que é autoestima. E aí são vários projetos, projeto meio ambiente, onde a gente cuida lá da nossa hortinha, começa da nossa hortinha até jogar papel no chão. Por exemplo, teve uma situação que o pai chegou e falou assim: o meu filho brigou comigo porque eu joguei o papel da bala e não foi no lixo. Então, assim, são pequenas coisas que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Então, nós trabalhamos com um projeto em quase na sua totalidade de 90% do nosso planejamento vem através de projetos. Tudo tem um objetivo, tem um as começo, vivências, meio, isto sempre tem, né? Tem o início com o objetivo, as vivências para que esse projeto aconteça, né? E a finalização, que é a gente chega numa roda de conversa onde a gente percebe que a criança entendeu uma situação que a gente quis colocar dentro desse projeto. E os projetos são diversos, né? Nós temos 4 eixos, e dentro desses 4 eixos a gente vai abrindo segmentos de cada projeto, que nem o identidade, vem família, vem questão de racismo, a gente já trabalha isso com as crianças, né? A cor da pele, enfim, são projetos onde a criança vai vivenciar aquilo que pode afetar ela lá na frente. Excelente. Eu queria conversar com você um pouquinho agora. Algo que você falou me chamou muito a atenção, que primeiro você cuida dos que vão cuidar das crianças, né? Então, uma atenção especial para o time, cuidar deles, primeiro saber como está a saúde emocional deles, se eles estão bem, munir eles de treinamentos, né? Você falou bastante isso aqui, eu achei isso fantástico. Eu queria que você me contasse, ao longo dessa sua experiência toda no colégio, como que você vem sentindo a chegada desses novos professores, auxiliares, a respeito da formação deles? Te explico a pergunta. Eu recebo muitos gestores aqui que apontam para mim, Arlindo, hoje eu tenho que fazer um trabalho quase de uma reformação. Ele foi formado na universidade ali, mas por conta de uma carência desses cursos serem muito básicos, ou essa explosão que teve anos atrás do EAD, do ensino à distância, né, na pedagogia, eu sinto que esse profissional chega muito defasado em coisas que ele já deveria saber, né, ou em coisas básicas do dia a dia. Como que você nota, né? Porque você já pegou várias fases, né? 30 anos, você já pegou muitas fases da educação superior e como isso tem se refletido no seu colégio. Você sente isso, que ultimamente, às vezes, a formação realmente tem, eu digo, de nível superior, tem deixado a desejar? Como você trabalha, se você trabalha meio que essa reformação desse profissional e como que você tem lidado com isso? Então, na verdade, isso é um dos nossos maiores problemas. Não por conteúdo, porque tem muito curso, tem muita faculdade EAD que te traz um conteúdo baseado assim em pesquisas reais, pesquisas grandiosas, mas como este novo profissional lidar com isso.
tem o tempo. Eu digo que essa nova geração, ela é imediatista. Então, ela não vai ficar lendo livros e livros como foi a minha formação, né? Parece que tudo tem que estar pronto. Então, tem cursos que você tira o chapéu, sim, em EAD, que são legais, mas o que eu acho que falta é a didática. É como esse professor que fez uma formação em EAD vai trazer para dentro da sala de aula, né? Porque o conhecimento ele até tem, mas às vezes ele não sabe se colocar, principalmente quando você trabalha com uma pedagogia que é mais presença, mais de exemplo do que só informar. Então, lá no Cometa da Alegria, o que a gente acredita? Que esse professor ele tem um conteúdo, então nós vamos começar com ele uma reformulação deste conteúdo para que ele tenha a própria didática dele. E como a gente faz isso? Deixando ele colocar aquilo que ele acha mais importante, o porquê dele estar lá. Sabe? Por que você quis ser professor? Qual é o tesão que você tem de dizer eu sou professor da educação infantil? O que eu quero com criança? Porque eu falo, não adianta dizer que gosto de criança. O gostar de criança já tem que estar com você, né? Não é uma resposta, mas o porquê? O porquê? E aí você começa a explorar, né? Você começa no exemplo. Eu vou te dar um exemplo de uma professora que nós temos este ano, que ela começou comigo como estagiária, e os meus professores, até porque eu tive um estoco na vida, começam como estagiários na nossa escola. Olha, eu não me lembro quando foi que eu contratei um professor já como professor. Então, ele começa como estagiário, ele conhece a nossa missão, ele se encaixa lá dentro, ele se encanta, aí ele vira um CLT. Depois do CLT, ele se torna professor, né? Primeiro, ele vai como auxiliar e depois professor. E nós temos uma professora que iniciou esse ano, que começou como estagiária, e ontem mesmo eu mandei para ela, você está arrasando, né? Ela fez uma vivência de elementos naturais e ela só tinha a sala de aula, porque não dava para ir para a área externa da escola, e ela fez uma vivência sensacional de elementos naturais dentro de uma sala de aula. E ela colocou assim para mim, Dai, muito obrigado, mas é a vivência que eu tenho aqui, né? Tudo é possível quando você sonha. Então, eu trabalho essa reformulação de conhecimento do meu professor, respeitando aquilo que ele tem dentro dele, o que ele quer ser na vida dessa criança, que legado que ele quer deixar e, assim, não tem outra forma melhor do que os encontros pedagógicos, né? Então, toda semana a nossa equipe para o HTPC, onde nós discutimos, onde nós falamos sobre educação, onde nós temos os cursos. Eu trago pessoas para falar com eles também, onde também tem dia que nós vamos jogar o papo fora, assim, sabe? Vamos só conversar. Então, lá no Cometa da Alegria, semanalmente nós temos uma capacitação para os nossos professores. Então, é a capacitação que faz a diferença. Sabe que um dos dados que foram base para a criação da educativa, né, é um dado que aponta que nas licenciaturas, principalmente, hoje a desistência do curso está acima de 50%. Então o jovem vai lá, escolhe uma licenciatura e a desistência está acima de 50%. Dentro do que você está falando, eu já estou aqui imaginando um cenário que poderia ser positivo de um trabalho, né? Eu fico imaginando se esse jovem ele já conseguisse ser alocado num colégio, numa escola que o abraçasse,
né? E fizesse um trabalho com ele, olha, você está ali aprendendo na faculdade, mas tem coisas que você vai aprender na prática. E é um compartilhar de experiência, né? Então você que tem 30 anos vai compartilhar, derramar na vida de alguém que está começando. Eu imagino que esses números eles seriam muito menores de Com existência, certeza. porque eu percebo que ele, por não ter esse acolhimento da escola onde ele trabalha, ele vai falar o quê? Poxa, acho que eu escolhi a profissão errada, né? Porque eu estou me sentindo um peixe fora d'água, eu não sou adequado, é, não estou sabendo lidar, né, com os desafios, mas quando na verdade pode ter isso, pode, mas eu acho que assim, é 10% às vezes, né, que realmente não escolheu o que era da aptidão, da vocação, que a educação tem muito essa questão da vocação, mas eu acho que falta realmente esse abraçar da escola, dos gestores, que é o que vocês já fazem lindamente ali, né, abraçando eles e entendendo, olha, realmente você está começando, tem coisas que você não vai vir sabendo, né? A faculdade não vai te dizer tudo. Você vai aprender. Como se fosse é realmente isso, né? O que o estágio deveria ser, é o complemento da faculdade. Você aprende, mas a parte prática você vai vir aprender aqui, né? Eu acho que essa capacitação que eu digo é esse olhar mesmo, Uhum, né? De fazer com que ele acredite que aquela profissão que ele escolheu foi a melhor escolha dele. uhum. É, e estar junto com eles, né? Eu não abro mão. Por exemplo, teve um dia que eu falei para as meninas: olha, hoje vamos passear. Então, não teve aula naquele dia, só teve recreação. Eu peguei as professoras e nós fomos para São Paulo, para a Avenida Paulista. Então, lá nós fomos nos museus, conversamos, brincamos. Quando terminou o dia, nós fomos até numa exposição do Maurício de Souza, tal. Quando terminou o dia, nós sentamos no McDonald's e eu falei: e aí, meninas? E aí eu chorei. Porque Oh, elas falaram assim: Dai, olha, você viu aquilo, você viu isso, vamos levar para a escola. Nós paramos numa hamburgueria e tinha vários brinquedos antigos. Olha, sabe aqueles brinquedos antigos? Vamos levar para a escola para fazer as crianças. Só aham, foi um passeio aham. com a tua equipe, Você só né? gerou uma oportunidade, né? Então, aí eu falei, eu consegui, né? Aham, Que poderia só ter sido um passeio e tá tudo bem. Vamos cuidar de quem cuida, né? sim. Mas eu preciso alimentar essa criatividade. Então eu preciso colocar eles lá para fora, né? Uhum, Além dos portões da escola. sim. É, O ano passado nós fizemos uma caminhada. Aí eu disse assim para minha equipe, nós vamos fazer uma caminhada para o Setembro Amarelo com as crianças e vocês estão convidados, né? Que eu falei, não vou, era um domingo, né? Cada um tem a sua família. Vieram todos, né? Nós queremos vivenciar essa caminhada. Então, essa capacitação vai muito além só, né? Dos cursos, é você dar valor para quem dá valor. É Uhum, você dar vivência para quem dá vivência, sabe? E não sei se você me entendeu, mas sim. eu acho que a faculdade só é as universidades, faculdades, é um ponto, é um passo que o professor dá, mas depois depende muito mais dele, porque o Uhum, conteúdo ele tem, mas depende do encantamento dele, qual é sim. o legado dele. Por isso que nós estamos muito preocupados na questão, né, do que vai ser futuramente os novos professores, como eles vão chegar principalmente para a educação infantil, né? Uhum, Muitas escolas falam, nós não temos mais equipe para ser trabalhado, né? uhum. Então, O segura o seu. desinteresse, né? Segura o seu. Não, eu acho que tem. Uhum, Eu acho que tem. Se você souber olhar diferente para aquele professor, você vai ter um professor bom dentro da sua escola, né? fantástico. Porque se você está olhando para o teu aluno diferente, se você quer dar o melhor para o teu aluno, antes de você dar para o teu aluno, você tem que dar Com certeza. para o teu professor, né? Sim. Isso eu estou falando de salário também, de bonificações para quem faz curso, para quem vai buscar algo novo, né? Uhum. Então
é você trazer o encantamento mesmo, professor. Aí você tem um professor encantado, porque o conteúdo ele tem lá da faculdade. E vamos combinar que tudo hoje tem no Google, né? Outro dia eu fui no médico, o médico falou: o que você está sentindo? Eu falei: tal, tal. Ele foi lá no Google e escreveu na minha frente. Né? Tudo hoje você encontra no Google. Então, o conteúdo se tem. Quem quer, vai buscar. Né? Mas e o encantamento? E a didática? É isso que faz ser diferente. E é esse olhar que eu tenho para minha equipe, é esse cuidado que eu tenho para minha equipe, né? De ser diferente. E aí os pais se encantam com o professor, porque faz o filho se encantar, faz o filho sorrir. Não estou dizendo que nós somos perfeitas, porque não somos, porque quem trabalha com a pedagogia do afeto acaba errando muito mais do que quem é conteudista, porque quem é conteudista tá tudo lá no papel, né? Tá tudo certinho, tem tudo para ser seguido e ponto. E nós não somos perfeitos, mas nós temos muito amor no que nós fazemos. Muito bom mesmo receber isso de vocês. Acho que a gente sempre gosta de trazer aqui pessoas das mais diferentes vertentes educacionais. Eu achei incrível todo esse conhecimento que você compartilha. Principalmente me tocou muito o cuidado, o zelo, o amor que vocês têm pela equipe. Eu acho que isso é o grande segredo, né, da longevidade da escola de vocês, 30 anos já, e vai ter muito mais, né? Geração após geração. Aí se vocês mantiverem esse amor, esse cuidado com os profissionais, porque vai fazer toda a diferença. E nós não temos rotatividade de equipe, de funcionários. Então, os funcionários novos é porque a escola está crescendo, ou porque um funcionário se aposentou, ou porque a família se mudou. Então, nós não perdemos funcionários. É muito difícil, né? Então, os nossos funcionários são parceiros assim de anos, né? E a gente brinca que a gente é uma família. E até uma vez eu escutei de uma pessoa, Dai, a equipe não é família. Não, a equipe pode ser família, sim, né? Lógico que tem a questão toda da empresa, mas nós nos entendemos, nos amamos, nos desafiamos e também tem o momento que a gente se desentende também, mas é olhar como um todo, né? E a família é assim também, com o meu aluno é assim também, então acho que é o nosso segredo. Muito bom. Eu queria agora, mais uma vez, te agradecer e te dar uma oportunidade. Às vezes esse bate-papo aqui ele vai continuar, né? Porque a gente tem um público muito grande de gestores, professores, e aí tem gente que pode falar assim, eu quero saber mais dela, eu quero saber se tem oportunidades lá. Compartilha com eles, né? Pode fazer isso olhando para a câmera mesmo. O seu Instagram pessoal, o da escola, fique à vontade nesse momento. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a nossa história. É uma história de 30 anos, a qual eu me orgulho muito. E quem quiser nos seguir, conhecer um pouco da nossa escola, é o Escola Cometa _Alegria. E o meu pessoal é daiana.amaro54, é o nosso Instagram, mas vai ficar aí para vocês conhecer um pouquinho da gente. E a gente, né, convido a todos que querem conhecer a nossa escola para um dia de visita. Nós adoramos receber visita lá na nossa escola. Tem um café e um suquinho que não tem para ninguém. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero poder ter ajudado um pouquinho com as nossas vivências. E muito obrigada. É isso aí. Eu fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo de hoje. Quero mais uma vez agradecer a Engenhoteca que tem acreditado nesse projeto. Aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo mais uma vez. Engenhoteca, empresa de cultura maker, robótica e STEAM, que tem aguçado, ajudado, apoiado colégios a colocar cada vez mais criatividade, mão na massa para as crianças e tem ajudado muito na formação delas. Então, conheça mais da Engenhoteca e também, se você chega aqui e ainda não conhece a Educativa, somos uma plataforma com mais de 60 cursos específicos para professores. Não é uma plataforma para diversos profissionais, não, ela é 100% feita, desenvolvida para os profissionais da educação básica. Então, foi formada por pessoas com mais de 40 anos aí no ramo educacional que se juntaram para realmente fazer algo relevante, algo que te ajude a crescer e se desenvolver. Então,
aponte o QR Code para o QR Code que aparece na sua tela e conheça mais da Educativa. Eu te espero aqui para o próximo episódio. Toda semana um episódio novo, trazendo profissionais, gestores, pessoas de grande relevância que podem contribuir para você, para a sua carreira e para a sua vida como um todo. Te espero. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito obrigado.